Olha só que pergunta legal. Oi, você pode me dizer se quando o pai decreta falência, isso atinge os filhos? Como que fica a pessoa que decreta falência e os filhos? Então, primeiro, muito obrigado pela mensagem. Você mandou pelo direct, mas eu vou estar respondendo por aqui, tá bom? Então, para tentar responder essa pergunta assim de uma forma bem didática, bem simples de entender, eu vou fazer de uma forma assim bem prática, tá bom? Vamos supor que tem o senhor João. O senhor João, ele é pai de família e ele está fazendo esse processo de falência aqui no Japão. E esse processo de abrir falência aqui no Japão, você tem que entender que é uma ação civil. Então, é o senhor João que está devendo para algumas pessoas ou para algumas empresas, porém ele não consegue pagar essas dívidas que ele tem com essas empresas ou com essas pessoas. Então ele entra com o processo civil e o tribunal anula a responsabilidade do senhor João de pagar essa dívida. Só que um ponto muito importante é que apenas dívidas, né, entre pessoas ou empresas que são anuladas ali a responsabilidade de pagamento. Quando se fala de algum tipo de imposto, né, alguma coisa que a pessoa está devendo para o governo, isso não é anulado. Outro pagamento também que não é anulado a responsabilidade de pagar é a pensão alimentícia também. Então, se você tem a obrigação de pagar alguma pensão alimentícia para alguma pessoa, isso aí vai continuar. Não vai ser anulado a responsabilidade de pagamento sobre isso. Que a partir daqui entra a questão do senhor João, se essa dívida que foi anulada a responsabilidade de pagamento vai afetar os filhos dele. A resposta é não, porque a obrigação de fazer o pagamento dessas dívidas é somente do senhor João. O senhor João que fez o contrato com alguma pessoa ou com alguma empresa, comprou alguma coisa ou pegou dinheiro emprestado, e somente o senhor João que tem a obrigação de pagar essa dívida. Então, por mais que o senhor João ele foi lá no tribunal e ele recebeu ali o cancelamento da responsabilidade de pagar essa dívida, a outra parte ela não tem o direito de cobrar essa dívida de outras pessoas, por causa que o contrato dela era somente com a pessoa do senhor João. Só que existe só um ponto muito importante que você precisa saber, é que se você fez alguma dívida, né, comprou alguma coisa, talvez um carro, uma casa, ou pegou um dinheiro assim muito alto, né, muitas vezes quando você vai fazer o contrato, você precisa de um tipo de fiador, conhecido como Rentai Hoshoni. E no caso, se o senhor João ele fez uma dívida, né? E para fazer essa dívida ele precisou de colocar ali um fiador. Então a responsabilidade de pagamento do senhor João realmente foi anulado. Então a outra parte ela tem todo o direito de cobrar do fiador. Por causa que é esse assim o sentido de ter um fiador. Quando uma pessoa não consegue pagar, o fiador ele está ali para arcar com a responsabilidade que a outra pessoa não conseguiu pagar. Então a outra parte ela tem todo o direito de cobrar para o fiador. Então, por mais que o senhor João ele foi anulado ali a responsabilidade de pagar a dívida, a outra parte ela tem o direito de cobrar do fiador. Só que quando a pessoa ela vai fazer esse processo de autofalência aqui no Japão, o advogado ele pergunta esses detalhes também. Então, se a pessoa tem uma casa, né, e ela precisa de abrir falência e vai se desfazer da casa, então o advogado ele faz todo o procedimento para que a casa seja vendida, né, ou seja colocado no leilão. Então, eles têm ali o procedimento a seguir para que essa dívida não vá para o fiador também. Mas cada caso é um caso, né? Então, nem sempre é a casa, às vezes é um carro, às vezes é uma dívida muito alta, e se a outra parte ela vai cobrar do fiador, isso depende também, né? Então tudo isso são detalhes que o advogado também, quando vai fazer o procedimento, ele vai analisar. Mas se os filhos não for fiador, então não teria nenhum problema sobre isso. Se as suas dívidas forem cartão de crédito, geralmente, quando a pessoa tem um cartão de crédito, nunca tem um fiador também. Geralmente são imóveis, geralmente é carro que precisa de fiador também. Então, quando você for entrar em contato com o advogado, né, para fazer a falência, você é muito bom saber que dívida que você tem, que tem um fiador. E sabendo isso, daí você pensa, né, se vale a pena abrir falência ou não também. E era só isso que eu queria explicar aqui. Espero que eu tenha explicado direitinho e que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se você tem dúvida também, qualquer pessoa que está vendo esse vídeo pode deixar aqui. E outra dúvida que eu tenho, o que você acha sobre uma pessoa abrir falência aqui no Japão? Eu acho que cada caso é um caso, então não dá para falar se é bom ou ruim, mas tem pessoas que é necessário esse tipo de procedimento, né? Mas eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Daí se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e tchau!